E aí pessoal, beleza? Sou a Nath, você está no Pilha de Leitura e hoje eu vim atualizar vocês das minhas leituras de maio, ainda de maio, eu sei que eu tô meio atrasada, enfim, mas tô colocando em ordem aí. Então eu vim contar pra vocês tudo que eu li nesse mês, que já vou avisando, não foi um mês que eu li tanto assim, igual em abril, mas também fiz excelentes leituras, então bora lá! Falando de um livrão que eu li nesse mês, que foi o Grandes Esperanças, do Dickens. Nem tava esperando pra ler, peguei assim meio sem querer, falei, deixa eu só ver o primeiro capítulo e tal, e outro mês eu continuo, mas aí foi indo e fui, e li o negócio inteiro, e gente, muito da hora, muito incrível. Acontece que você vai pensando uma coisa o livro inteiro, né, e aí no final é diferente, e essas esperanças aí que você ficou imaginando de quem que deu essas esperanças ao nosso querido menino e é outra pessoa que você não esperava, enfim, é um livro, eu achei um livro incrível e que merece um vídeo exclusivo, assim, então não vou nem me estender muito falando, mas foi uma leitura sensacional, gente, quem puder, quem tiver tempinho pra ler, é um pouquinho grosso, mas vale a pena, assim, o Dickens não fica enrolando na história, ele realmente conta muitos detalhes, assim, fala várias coisas que vão acontecendo, e é uma história bem bacana, assim, que apesar de ser uma história muito antiga, ela poderia acontecer nos dias de hoje, assim, e aí você ficaria, mas e aí? Você aceita esse dinheiro? Maio também foi o mês que eu conheci finalmente a Carolina Maria de Jesus. Infelizmente não foi o Quarto de Despejo ainda, não consegui comprar o Quarto de Despejo, mas eu li então Diário de Bitita. Bitita é um apelido que ela tinha na família dela, assim, um apelido enquanto ela era criança. Então aqui é como se fosse mesmo a história dela. Então a história dela, até antes dela vir para São Paulo, ia acontecer tudo o que a gente sabe que ela aconteceu. Caso vocês nunca tenham ouvido falar da Carolina, então ela é uma escritora, enfim, mas ela era favelada, né? Então ela escreveu, né, o Quarto de Despejo enquanto ela ainda morava numa favela. E aí aconteceram várias coisas, né, dela ganhar dinheiro e aí ela meio que ser expulsa e as pessoas que conviviam com ela não queriam mais ela perto dela, mas não queriam mais a Carolina perto delas, enfim, e aí foi desse boom, porque ela é uma das autoras mais vendidas, né, se pegar na lista das autoras femininas, ela aparece lá como uma das mais vendidas da história, assim, ela vendeu muito livro, e aí depois, né, enfim, não conseguiu manter esse sucesso, enfim, ela tem uma história bem sofrida, assim, mas então esse daqui foi um livro que aqui no Brasil foi lançado póstumamente, né? A primeira publicação foi na França, olha só, não foi aqui no Brasil. Fala aí da história dela antes dela vir pra cá, que é a história que não é tão contada, que não é tão falada, que não é tão conhecida, enfim, todos os perrengues que ela passou aí até ela conseguir realmente escrever. E, gente, nossa, dá vários desesperos, principalmente por você saber que é uma história real, né? Por você saber que tudo isso aconteceu. Gente, eu curti o livro, faço também, fica aí como indicação, assim, acho que é um livro bem necessário pra gente ler aí e ficar conhecendo a história dessa escritora que, enfim, né, realmente teve uma história muito triste. Li também Noites Brancas, na verdade foi uma releitura, né? Noites Brancas é bem interessante porque vai contar a história... Eu não sabia o que eram as Noites Brancas da Rússia, né? Antes de eu ler esse livro, enfim, são as noites que são muito geladas, né? Porque lá neva bastante. E a maioria das pessoas, dos russos mesmo, nessa época, né, do livro do Dostoiévski, eles não ficavam muito em Moscou, eles saíam, iam pra casas de campo, enfim, pra outros lugares onde não fizesse tão frio quanto na capital, realmente. E aí a gente vai falar então de dois personagens que são pobres, então por isso eles não conseguem sair da cidade e eles acabam se conhecendo e você acha que vai rolar um romance, você acha que vai rolar um negócio lá, mas não rola não. E eu não vou contar o final, mas assim, você fica até com dozinho, né? Mas bem, eu acho esse livro muito bom, curto bastante esse livro e foi até por isso que eu realmente quis relê-lo agora, né, pra essa leitura de maio, que era o livro do mês de maio lá, das leituras do Dostoiévski. Então, gente, se vocês nunca ouviram falar do Dostoiévski, vocês falam, mas eu não quero começar lendo um calhamaço e não sei o que, esse é um excelente livro para você conhecer a escrita do Dostoiévski. Num clima aí totalmente diferente das leituras anteriores, que eu tava comentando até aqui, eu li A Guerra do Velho, da editora Aleph, né, que tem até a continuação que eu pretendo ler também, porque eu curti bastante A Guerra do Velho. Então, na Guerra do Velho, porque é velho, né, então a gente vai ver que as pessoas, os soldados, são alistados aqui na Terra quando eles fazem 65 anos, né? Com 65 anos eles vão para esse exército. E aí todo mundo acha que nesse exército eles têm um poder, têm uma tecnologia, assim, uma medicina muito avançada, que todo mundo vai rejuvenescer, mas na verdade
não é isso que acontece, né? É uma outra coisa que acontece. E aí depois que essa coisa acontece, eles ficam soldados fortes novamente, eles vão lutarem nas batalhas intergalácticas para conquistar outros planetas. E tem umas coisas até meio pesadas assim de batalhas, né, sangrentas, enfim, e eu curti bastante. Apesar de que é uma história assim que não teve, vamos dizer assim, uma moral da história como normalmente um sci-fi tem, né? E esse eu não senti esse moral da história, como em outras histórias, por exemplo, o Trilhos da Aleph, que eu lembro de cabeça, por exemplo, Planeta dos Macacos, assim, né? São histórias que têm uma moral, né? Não senti isso, não tive isso quando eu tava lendo, mas apesar disso é um livro, assim, muito bom, que eu recomendo. Como eu falei, pretendo até ler a continuação também. Uma outra coisa que normalmente eu não costumo ler, um outro tipo de livro que normalmente eu não costumo ler e eu li, foi Toda a Poesia do Leminski. Muito interessante, assim, né? Então tá toda a obra do Leminski, toda a obra de poesia, né? Porque o Leminski escrevia muita música também. Enfim, toda a obra de poesia dele reunida num livro só, eu li muito rapidinho, assim, acho que em 1, 2 dias, mas muito bom, gente, né? Como eu falei, eu não gosto muito de poesia, mas quando eu paro pra ler, assim, né, eu curto e tal. Também fica essa recomendação, porque ele é um artista, assim, muito atual, né? E eu acho que é muito bacana a gente conhecer a história do pessoal daqui, né? Dos brazucas também, né? Então fica a dica aí do Toda a Poesia. É um livro já um pouco antiguinho, assim, mas acho que ainda atual, que muita gente não leu ainda. Né? Daquelas leituras que eu faço mensais, então aí também tem a Mansão Hollow, da Agatha Christie. Eu reli, mas confesso que foi uma releitura assim como se estivesse lendo pela primeira vez, que eu nem me lembrava direito. Mas na Mansão Hollow, então, a gente tem essa casa, né, essa mansão, e um dia quando o Poirot vai lá, acontece um acidente, uma tragédia, e aparece um corpo numa piscina, e uma determinada pessoa próxima desse corpo, como se já fosse mesmo a culpada, e fica tudo aí, mas foi, não foi, ela não é, e ninguém acredita muito que foi ela a responsável pela morte, e aí vai ter toda a investigação aí da polícia juntamente com o Poirot pra contar o que aconteceu. Então também é um livro bem bacanudo, desses que prendem a atenção, porque a Agatha Christie, né, você sabe, você passa a noite, você vira a noite lendo pra você poder chegar assim no final e falar, nossa, sabia que era isso, ou nossa, como eu fui enganado, né? E eu fui mais ou menos tapeada aí nessa história, viu? Também li aqui A Duquesa e o Joalheiro e outros contos da Virginia Woolf. E esse daqui, da Duquesa e o Cavaleiro, ele conta uma historinha, é como se fosse o começo da história do Mrs. Dalloway. Né? Só que ao invés dela sair para comprar flores, ela saiu para comprar luvas, né? Então, como se fosse uma tentativa, um primeiro rascunho, talvez, do Mrs. Dalloway. Eu achei bem interessante. Não sou uma pessoa que ama Virginia Woolf de paixão, mas de vez em quando eu leio assim. Achei bem interessante essas historinhas aqui. Fica a dica também, que é um livrinho rapidinho, vocês vão ler aí em poucas horas. Nessa pegada aí de ler russos, né, de ler livros infantis dos russos, eu li esse daqui, que são histórias de bichos, do Tolstói. Gente, as gravuras que tem aqui são lindíssimas. Espero que dê pra vocês verem. E assim, tem texto, tem bastante texto, mas tem também sempre essas gravuras próximas. E sempre tá falando assim esses textos que estão próximos, eles vêm falar de animais mesmo, como tá falando histórias de bichos, então são contos falando e remetendo a alguns animais. Então também fica a dica aí, uma outra leitura assim, uma distração incrível. Sempre você vai achar um fundinho aí, uma história de moral, alguma coisa assim. Porque afinal de contas a gente tá falando dos russos, não é verdade? Mas é muito gostosinho, gente. Recomendo aí também A História dos Bichos. Pessoal, é isso. Essas foram as leituras que eu fiz. Espero pra pensar até que foi bastante coisa, né? Mas enfim, acho que não foi tanto assim. Mas e aí, vocês já leram alguns desses livros? Gostaram? O que vocês me falam? Deixa aqui nos comentários, a gente conversa sempre um pouquinho mais. Pessoal, obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não for inscrito, dar aquele curtir no vídeo para ajudar a compartilhar o conteúdo. Se inscrever também nas outras redes sociais. Tem o Face, tem o Scooby. Obrigada, até a próxima. Tchau!